Lupe tenta rever reforma da Previdência, mas tal qual a fábula do sapo, que ficou tão famosa pelo Ciro Gomes, Lupe, nesse caso o sapo, foi picado pelo escorpião. Calma aí que vocês já vão entender um pouquinho melhor essa fábula. Se você está chegando agora, eu sou o Cristiano e esse é o nosso canal Em Nome da Rosa. Bom, então vamos lá. O que afinal é essa tal da fábula do escorpião e do sapo? Bom, é o seguinte, um dia o escorpião, ele queria atravessar um lago, só que o escorpião não sabe nadar. Então ele precisava de alguém que pudesse levá-lo. Então ele encontrou o sapo, que ele pode conviver tanto no solo quanto na água. Então ali estava um caminho. Aí ele foi lá tentar convencer o sapo. Num primeiro momento ele não conseguiu, porque o sapo disse: olha, eu não vou te ajudar, porque eu sei da tua natureza. Assim que eu atravessar, tu vai me picar. E aí ficou aquele impasse. Mas o escorpião insistiu, até que conseguiu convencer o sapo de ajudar ele a atravessar. E lá foram eles, até que aconteceu de o sapo levou lá para a margem o escorpião, e assim que eles chegaram na margem, o escorpião foi lá e picou o sapo nas costas. E aí ele estava ali no seu leito de morte e perguntou: por que você me picou? Você disse que não faria isso comigo? Ah, acontece, é que é da minha natureza. Então, vocês devem estar se perguntando: tá, mas o que essa fábula ela tem a ver com o Carlos Lupe? Lula, antes da vitória, mas principalmente depois dela, vinha fazendo uma série de acenos à imprensa. Entre eles, Lula disse à imprensa e à sua militância, e por que não aos seus futuros ministros, que ele iria revogar as reformas liberais aprovadas no governo anterior, entre elas a reforma da Previdência, do qual o Lupe, presidente nacional do PDT e também o sapo dessa história, iria assumir mais tarde como o Ministério da Previdência. Mas a coisa não para por aí, porque entre essas promessas, Lula disse que daria total autonomia aos seus ministros para que eles agissem e entregassem o seu trabalho da maneira que eles achassem melhor. E aí vem o pulo do gato, porque Lupe, ingênuo como o sapo, acreditou na palavra do escorpião e ele aproveitou a oportunidade, já que disseram que ele teria autonomia, ele foi lá e anunciou uma série de medidas que ele pretendia quando ele assumisse o cargo. Ele falou em revogar a reforma da Previdência, tal como o painho Lula disse em campanha. Ele disse que ele formaria uma espécie de um conselho quadripartite para avaliar ponto a ponto a reforma da Previdência, para ver o que poderia ser benéfico para o trabalhador e também para o empresário. Ele disse também que ele iria avaliar a questão das filas, que ele foi chamado para combater as filas grandes dentro do INSS, e ele fez um pecado capital, não só para o PT, mas para a imprensa, que foi negar o déficit da Previdência. E aí, pessoal, foi onde ele foi picado pelo PT, porque o ministro da Casa Civil, o Rui Costa, e o próprio Lula, lembrando que Rui Costa agiu a mando de Lula, disse: não haverá nenhuma reforma, nada foi combinado. E aí a coisa ficou ruim, pessoal, porque aí o Lupe confiou na palavra do escorpião e no fim acabou picado, tal como na fábula. Mas afinal, por que o Lupe sucumbiu? Primeiro motivo, o PDT diminuiu a sua relevância eleitoral, ou seja, ele reduziu o número de deputados federais eleitos, e os partidos eles olham para isso, o número de deputados eleitos, tamanho da legenda, para que eles possam compor, para que eles possam fazer os seus acordos. E o PDT, como diminuiu de tamanho, ele não teria toda essa voz para que ele pudesse pautar uma reforma da Previdência. E convenhamos, se ele pautasse essa discussão e saísse vitorioso e fosse exitoso, isso poderia dar um protagonismo
para o PDT dentro do governo do PT, que é tudo o que eles não gostariam que acontecesse. Segundo motivo, o PT não quer de maneira nenhuma revogar a reforma da Previdência, até porque as pessoas com as quais o PT se aliou jamais permitiriam que o PT fizesse esse tipo de medida. E não só isso, quando falamos, inclusive, de uma reforma da Previdência, que o Lupe também comunicou à imprensa, aí sim que o PT jamais aceitaria, porque o PT jamais aceitou a proposta trabalhista. Inclusive, eles foram um daqueles que criaram fake news sobre a reforma da Previdência do PDT, dizendo inclusive que a nossa reforma da Previdência era a mesma do Paulo Guedes. Então jamais aconteceria tanto a revogação quanto ainda se fosse uma reforma da Previdência. Terceiro motivo, Lupe não foi chamado para fazer reforma, revisão ou revogação da reforma da Previdência. Ele foi chamado para combater a fila do INSS, porque o PT não quer nada disso. O PT, ele pensa apenas no imediato, porque o povão, ele não entende sobre previdência, mas ele entende que uma fila prejudica ele para que ele possa buscar a sua aposentadoria, seus outros benefícios previdenciários. Disso o povo entende, e o Lula sabe disso. Então o Lula chamou para esta tarefa imediata, combater a fila do INSS e mais nada. É isso que o Carlos Lupe deveria ter entendido, e parte da militância do PDT também. Por fim, hoje, dia 6 de janeiro de 2023, data que eu estou gravando esse vídeo, Lula iria se reunir com seus ministros para definir ali as metas, objetivos, ter a primeira conversa com a sua equipe ministerial. E aí poderia ser a chance de talvez a gente queimar a língua aqui e o Lula lançar algo para além da questão de combater a fila no INSS, embora eu não tenha isso em conta, porque sei que Lula age geralmente no imediato. Mas enfim, pessoal, seria uma oportunidade muito boa da gente fazer justiça social com os trabalhadores que sofreram tanto com as reformas, tanto a previdenciária quanto trabalhistas, nesses últimos anos de governo Jair Bolsonaro e Michel Temer. Então esse foi o nosso vídeo. Faz aquela parafernália toda, curte, comenta, compartilha, para que a gente possa espalhar mais a mensagem trabalhista e a gente possa ganhar relevância aqui nas redes, tá certo? Conto contigo e até o próximo vídeo.